Olá, bom dia, ótimo sábado, bom fim de semana. Gratidão, Senhor, pelo dia que recebemos das tuas mãos hoje, pelos dias que para trás já ficaram, e o Senhor nos abençoou desde o amanhecer ao anoitecer, e por isso vencemos, superamos as dificuldades e aqui estamos. Então, muita gratidão, Senhor, por tudo. Semana quase que se concluindo, que você, juntamente com sua casa, sua família, esteja em paz e que tenhamos todos um ótimo e maravilhoso final de semana. Amém, pessoal? E, pessoal, nessa manhã eu tenho uma palavra para você, como também para mim. Aqui no livro do Evangelho de João, no capítulo 10, a partir do versículo 1, tem uma história muito interessante. Eu não vou ler essa história toda porque é uma história um pouquinho longa, não é? Mas eu quero fazer uma síntese aqui dizendo o seguinte: um dia Jesus falando sobre a figura do pastor, Jesus tomando a figura do pastor para fazer uma certa analogia, uma certa comparação, ele diz assim: olha, aquele que sobe aquele que não entra, pela porta legal, aquele que não entra pela porta do aprisco, esse é ladrão e salteador. Mas o pastor não, ele entra pela porta do aprisco, ele conhece o nome das suas ovelhas, ele chama as suas ovelhas pelo nome, ele as traz para afora e as suas ovelhas o acompanham, e de modo algum o ladrão pode tirá-las de suas mãos, e de modo algum a ovelha vai seguir a voz do estranho, porque o pastor ia adiante conversando e chamando suas ovelhas, e elas, conhecendo a voz do pastor ou do seu pastor, então elas o seguiam, E aí Jesus disse que o pastor estranho, mesmo que ele venha com doces palavras, com palavras agradáveis, mas a ovelha vai identificar que não é a voz do seu pastor e não vai segui-la. Mas interessante, ou segui-lo. Mas é interessante que aqui, a partir do versículo 7 em diante, Jesus diz assim: em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o ouviram. Eu sou a porta, e todo aquele que entra por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. O ladrão só vem para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida por suas ovelhas. O mercenário, a quem não pertencem as ovelhas, não é o bom pastor, de modo que quando vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse dia eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem sentido na sua vida os cuidados maravilhosos desse bom pastor no seu dia a dia? Você tem sentido na sua vida a voz suave, a voz doce e agradável desse bom pastor que todos os dias ele te chama pelo teu nome, pelo meu nome? Será que você e eu já temos tanta intimidade com esse pastor que já aprendemos a identificar a sua voz e não seguir a voz de estranhos que na verdade são mercenários e querem apenas destruir as ovelhas daquele que é ou que são as ovelhas do bom pastor, e portanto eles se apropriam de modo indevido, de modo ilegal, e querem simplesmente fazerem uso daquilo que as ovelhas podem lhe oferecer, mas em contrapartida, quando é no momento de vir, de socorrer, de abençoar, de defender do lobo, eles fogem. Você e eu já temos identificado a voz maravilhosa do bom pastor. Jesus essa manhã continua dizendo: eu sou o bom pastor. Se você ouvir a minha voz, você vai entrar, você vai sair pela porta, vai encontrar pastagem, e eu vou cuidar de você, eu vou zelar por você, eu vou te proteger da investida do lobo, da investida das circunstâncias adversas, porque eu, como bom pastor, prometo cuidar tanto de você ao ponto de entregar, como aconteceu, se possível for, a minha vida em seu favor. Amém, pessoal? Então essa palavra eu deixo para você, para mim também dessa manhã. Jesus é o nosso bom pastor. Se você ainda não aprendeu a identificar a voz desse bom pastor, hoje, esse presente tempo, esse presente momento é uma boa oportunidade
para você começar a ter esse nível relacional com Ele, ao ponto de identificar dentre tantas vozes, a voz maravilhosa, abençoadora do nosso querido e do nosso amado pastor chamado Jesus Cristo. Amém, gente? Beijo no coração. Fiquem todos e todas a paz. Bom dia, bom sábado, ótimo fim de semana. Tchau, gente.